Bom dia, irmãos. Bom dia, a paz do Senhor Jesus a todos. Vamos ter uma palavra de oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, santo e bendito e fiel, Deus maravilhoso, Deus poderoso, te agradecemos por mais esse dia de vida, te agradecemos por todo o seu amor, carinho, misericórdia, por nos trazer mais uma vez aqui para ouvir a tua palavra. Nesse momento, Pai, eu peço que o Senhor possa me usar, Espírito Santo, que o Senhor possa me ajudar, Senhor. Não só aqui, meu Pai, mas lá fora, não só a mim, mas aos meus irmãos também, meu Pai. Fale conosco, Senhor, através da tua palavra. Eu peço perdão dos meus pecados, Pai, das minhas falhas, pois sou o homem falho, Pai, e pecador, sou um servo inútil. Mas mesmo assim, Pai, eu peço a tua ajuda, que o Senhor possa me ajudar, Espírito Santo. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém. Amém. Gostaria de pedir para os irmãos abrirem a Bíblia, 2 Reis, capítulo 4, versículo 1 até o versículo 7. Vai falar a respeito de uma viúva e a respeito do profeta Eliseu. Gostaria de ler essa passagem. Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: Que te hei de fazer? Dize-me, que é o que tens em casa? Ela respondeu: Tua serva não tem nada em casa senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então, entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: Chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: Não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. E ele disse: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida. E tu e teus filhos vivei do resto. Então, aqui fala sobre certa mulher que era viúva de um dos membros de um grupo de profetas. E ela vai até Eliseu, que é um profeta de Deus. E ela clama, né? Insistentemente, ela fala, ela implora, né? Ela chega até ele e fala: Ó, o meu marido, o teu servo, ele morreu. Então imagina esse momento de dor para essa mulher que perdeu seu marido. Mas entre essa situação, a situação tão difícil, uma situação de luto, né? Tem momentos que, né, na nossa vida, e a gente pode ver na vida dessa mulher, que a situação está difícil e pode ficar cada vez mais difícil ainda. Porque o credor foi uma pessoa lá cobrar a dívida que o seu marido tinha deixado. Olha só. E não só isso. Se ela não pagasse a dívida, os próprios filhos dela, ele ia levar para ser escravo. Os 2 filhos. Poxa, tem como ficar pior essa situação ainda? Então, um homem, acredita que um servo de Deus, um homem que temia o Senhor, fazia a vontade de Deus, mas ele fez dívidas. E na palavra do Senhor fala que quando o homem se junta a uma mulher, o homem deve sair da casa do seu pai e da sua mãe, se unir a uma só mulher e se tornar uma só carne. É interessante isso. A dívida, quem fez foi o marido. Mas lá no final, Eliseu fala, ele fala para vender, né? E paga a tua dívida. Então aquela dívida do marido dela se tornou a dívida dela. Olha só. É interessante isso. E outra coisa que eu achei interessante, que Eliseu responde, né? Que te hei de fazer? Realmente, Eliseu é um homem, ele é um profeta de Deus, mas que te hei de fazer? Sabemos que não foi Eliseu que fez esse milagre, mas quem fez esse milagre foi Deus. Foi Deus que aumentou o azeite ali, né? Mas eu achei tem algumas coisas que eu gostaria de comentar aqui.
Deus sabia o número de vasilhas que ia chegar até a casa daquela viúva. Deus sabia o tanto de azeite que ele ia derramar sobre aquelas vasilhas. Mas eu fiquei pensando nisso. Olha só, irmãos, eu fiquei pensando qual o tamanho da sua fé ou da minha fé, vamos se dizer assim. Talvez isso pode determinar o milagre. Deus é quem faz milagres, mas Deus quer ver até onde está a sua fé. Deus quer ver a nossa ação. Enquanto tinha vasilhas, tinha azeite sendo derramado. Acabou vasilhas, acabou o azeite. Interessante, né? Eu fiquei pensando nisso. É Deus que faz o milagre. Mas Eliseu, ele dá cada detalhe, né? O que você tem, né? O que você tem na sua casa? Ela responde, senão uma botija de azeite. Eu já vi umas botijas pequenininhas assim de azeite. Eu não sei se era desse tamanho, era maior, enfim, era uma botija apenas que ela tinha de azeite. E sabemos que o azeite é utilizado, né, para alimentos, para temperos, que nem o irmão mesmo fez o estudo ali do pão, né, para fazer o pão. Sabemos daquela passagem das virgens, né, que umas levaram azeite, né, outras não, as lamparinas se apagaram. Então, o azeite tem várias funções. E quando a gente olha para esse texto, senão uma botija de azeite. Então, Eliseu, ele acaba explicando o que ela deveria fazer. Isso, e ele dá cada passo. Então disse ele, vai, pede emprestada vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Me chamou a atenção isso também. Porque ela teve que sair da casa dela, ela teve que passar por seus vizinhos e pegar as vasilhas. Ah, tudo bem. Vamos dar um exemplo aqui. Já pensou se ela tivesse só 10 vizinhos? Ia ser 10 vasilhas. Um exemplo, tá? Que eu fiquei pensando. Mas se ela fosse uma pessoa, uma mulher que fala, né? Uma mulher rixosa, né? Uma mulher briguenta entre os vizinhos. E se ela brigasse com os 9 vizinhos? Quantas vasilhas ela ia pegar? Uma vasilha só. Interessante, né? Ela ia pegar uma vasilha. Aqui não fala o número de vasilhas, mas aqui fala emprestada vasilhas, é mais de uma, no plural. Ela ia pegar apenas uma, o milagre dela ia ser menor. Claro, por ser um milagre já ia ser bom, porque ela só tinha um pouquinho, né? Uma botija. Mas vá e pegue emprestado a todos os teus vizinhos. Então é importante a nossa relação com os nossos vizinhos. É importante, né? Fazemos de tudo para ter paz, até com os vizinhos mesmo. Outra coisa que me chamou a atenção, que no 4 fala, então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas, põe à parte a que estiver cheia. Me chama muita atenção. É 7 versículos, mas me chama muita atenção. Porque muitas das vezes o milagre, ele acontece no anonimato. Quando ele falou assim, entra na tua casa, fecha a porta e com os teus filhos derrama azeite. Eliseu não saiu pelas ruas falando, olha, uma viúva me encontrou e ela veio falando que um dos meus servos, né, no caso, morreu. Eu falei para ela pegar vasilhas, ela vai fazer isso, isso e isso, querendo louvor para ele. Não, ele deu as instruções, eu creio que conforme o Senhor o orientou. E ela fez daquela maneira. E outra coisa também, quando ela chega até Eliseu, o profeta Eliseu, ele não vira as costas para ela. Ele a escuta. Acredito que aquela mulher, né, pensamento meu, estava sofrendo muito com a perca do marido. Se ela fala que só tinha uma botija dentro da sua casa de azeite, como faz falta um provedor? Ela poderia falar, olha, eu abri, então lá na minha casa tem arroz, tem feijão, tem batata. Abrir, né, no pensamento, ó, eu sei que lá no meu armário tem leite em pó. Eu sei que no meu armário tem isso, tem carne, profeta. Não. Então acredito que por ter
falecido seu marido, pode ter começado a faltar as coisas mesmo. Mas Deus não permitiu faltar o pão. Eu vou ler uma passagem sobre isso. Lucas capítulo 6, versículo 32. Depois voltamos para cá. Lucas capítulo 6, versículo 32 até o 36. Do amor ao próximo. Se amais o que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam os que o amam. Se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso. Se emprestais àqueles de quem esperais receber, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão e sereis filhos do Altíssimo, pois ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também é misericordioso vosso Pai. São coisas totalmente diferentes. Às vezes queremos amar as pessoas que nos amam, queremos emprestar. Vou falar que queremos emprestar, mas se alguém pede alguma coisa para nós né, dentro das nossas condições, podemos emprestar, às vezes pensamos, vou emprestar porque eu vou receber. E não é isso. A palavra fala totalmente diferente. Emprestai sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão e serei filhos do Altíssimo. Sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Eliseu foi misericordioso com aquela viúva. Eliseu escutou aquela viúva, a necessidade daquela viúva. E ela fez como Eliseu ordenou. Outra coisa que me chama a atenção no versículo 2 é que ela fala, tua serva não tem nada em casa. Ela se coloca como serva do profeta. Eu vejo como humildade dela. Ele era um servo do Senhor. Ela se dirige para ele como uma serva também. Ele fez uma dívida para com o homem. Essa dívida caiu sobre ela também. Interessante isso, né? Mas, versículo 4. Então, entra, fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Mas como pode isso? De uma vasilha pequena, se enchemos um copo de água e formos colocar num balde, uma hora essa água vai acabar. Mas não parava. Era Deus ali, multiplicando cada vez mais. Então, não podemos desvalorizar até o pouco que Deus nos dá, porque Ele pode multiplicar. Não podemos desvalorizar. Não podemos desprezar aquilo que achamos que é tão pouco. Deus pode fazer um milagre extraordinário. Mas você não sabe o que está acontecendo comigo. Estou passando por uma dificuldade financeira. Deus pode prover. Estou passando por um problema. Tenho pouca fé. Deus pode multiplicar a sua fé, aumentar ela. Sei pouco da palavra de Deus. Deus irá te ajudar. Tenho lutado contra o pecado. Deus te dará força. Preciso de restauração na minha vida. Deus é especialista em restaurações. Interessante. Então a gente vê essa passagem, né? O milagre que Deus fez com essa mulher. Deixa eu ver aqui mais algo que achei interessante. Eu gostaria de ler Salmo capítulo 37. Salmo capítulo 37, do versículo 25 ao 26. Essa mulher tinha perdido seu marido e poderia também ter perdido seus filhos para ser vendido como escravos, que não é um trabalho fácil, trabalho pesado. Mas Deus
não permitiu. Versículo 25. Fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Até o versículo 26. É sempre compassivo e empresta, e a sua descendência será uma bênção. E realmente, fui moço e agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado. Porque Deus ampara, Deus socorre, Deus socorreu essa viúva. Foi Deus que socorreu ela. Algo que me chamou a atenção é o finalzinho do versículo 5. Estes lhe chegavam as vasilhas e elas enchiam. Versículo 6. Cheia as vasilhas, disse ela a um dos filhos, chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu, não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Deus determinou o milagre até certo ponto. Depois ela vai até o profeta e o profeta fala assim, vende, paga a sua dívida, faz o que é certo e depois vive com o resto, com os teus filhos. Deus determinou um milagre para aquela mulher, para ela poder viver algo ali, para ela poder pagar e também poder ficar com os filhos dela, não perder a bênção que ela tinha, que eram os filhos dela, na vida dela. É interessante isso também. 1 Coríntios, capítulo 10. Vai falar aqui, versículo 10 ao versículo 13. Eu vou ler, deixa eu ver. Vou ler versículo 12, tá? 1 Coríntios, capítulo 10, do 12 ao 13. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Aqui fala sobre tentação, que Deus dá força, né, para a pessoa poder suportar a tentação, passar. Mas eu creio também que Deus dá força numa situação difícil também. Essa mulher sofreu, não é? E essa mulher, ela teve ação também de ir atrás do profeta. O profeta o escutou, Deus o escutou, ela obedeceu tudo que Deus tinha falado para ela. E ela foi abençoada. E Mateus, para finalizar, irmãos, Mateus capítulo 28, o finalzinho de Mateus capítulo 28, versículo 20. Do versículo 18 ao 20, que fala sobre a importância do batismo. Mas o final fala que o Senhor estará conosco até a consumação do século. Mas eu vou ler. Versículo 18. Mateus capítulo 28, versículo 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. É uma ordem que Deus deu sobre o batismo, sobre fazer discípulos para Ele, sobre ensinar, né, as pessoas, um ao outro, a guardar a sua palavra. E é o interessante também, não vemos Deus, não apalpamos o Senhor, como Ele já veio aqui em terra, né? Ele já foi palpado, Ele já foi, né, acredito, abraçado por seus discípulos. Mas a sua palavra está diariamente conosco, Ele está conosco. E realmente o Senhor está conosco até a consumação dos séculos. Então, independente da situação que você está passando hoje, isso é para mim também. Independente, Deus pode reverter qualquer situação. Aquela viúva poderia ser, chegou ao fim, mas mesmo assim ainda tinha algo a mais para ela. Obrigado.